O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Décimo oitavo domingo do tempo comum. E o tema da liturgia hoje para nós parece ser bem claro, não? Qual valor tem as coisas da terra? Ou que valor nós damos às coisas? Tanto às coisas da terra quanto às coisas de Deus. E já tem alguns domingos que o Evangelho e a liturgia vem insistindo nisso, né? Que valor nós damos à oração, que valor nós damos à intimidade com Deus. E hoje, qual é o valor que nós damos ao céu? Que valor nós damos às graças de Deus, à bondade de Deus? E a primeira leitura, no livro do Eclesiastes, vem nos dizer, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E como para nós essa palavra é forte, né? A tradução original vai dizer também, vaidade também pode ser traduzido como poeira. Poeira das poeiras, tudo é poeira. Nada tem tanto valor assim. Parece que o escritor aqui do Eclesiastes, ele está um pouco desiludido da vida, né? Tudo é vaidade. O que vai me trazer, né? A minha inteligência, o meu trabalho, se eu vou ter que deixar tudo para os outros, para quem nem colaborou com aquilo que eu construí? Do que vale tudo isso, na verdade? Do que vale tudo aquilo que eu construí na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu conquistei, sendo que depois eu vou morrer e não vou ficar com nada disso. Aqui ele está dizendo também, né, que a vida é um sofrimento e se ocupar da vida é um tormento. Parece meio desanimador isso para a gente. Mas na verdade não. Porque é verdade, sim. Tudo é vaidade. Fama, poder, dinheiro, beleza, status, tudo é vaidade. Tudo aquilo que nós conquistamos é vaidade. E temos vários tipos de vaidade, né? Vaidade, às vezes, a gente acha que é só na questão estética da beleza, mas não. Temos a vaidade intelectual. Eu estudei tanto, sei mais do que os outros e por isso eu não preciso de ninguém. Vaidade espiritual. Eu rezo muito, rezo o dia inteiro. Sou católico desde quando nasci. Faz 50 anos que eu estou aqui nessa paróquia. E também não preciso de ninguém. E não posso ser corrigido. Sou melhor que todo mundo. Tudo é vaidade. Então essa descrença do escritor do Eclesiastes, essa desilusão, é para nos ensinar que nós temos coisas mais importantes do que tudo isso. Não é que ele não acredita mais que a vida é boa, que vale a pena viver. Mas ele acredita que vale a pena viver apesar dessas coisas todas. E nós não precisamos de tudo isso. Não precisamos de poder, não precisamos de fama, não precisamos, claro, o dinheiro é necessário, mas
não é o essencial da nossa vida. Não precisamos de beleza, não precisamos de nada disso, porque isso tudo passa. E no fim, o que fica da nossa vida, né? Se tudo é vaidade. O que sobra de tudo isso? Então, o livro do Eclesiastes e toda a liturgia sapiencial, a literatura sapiencial no Antigo Testamento, nos fazem uma pergunta, né? E um questionamento. Nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. Então, qual é o sentido da minha existência? E aí nós precisamos olhar, né? Será que eu só encontro sentido na minha vida quando eu olho para as coisas que eu conquistei, para as coisas que eu comprei, para as coisas que eu tenho, para as coisas que eu fiz? Se nós encontramos o sentido da nossa vida na nossa casa maravilhosa, no nosso dinheiro que nós temos guardado no banco, para nosso patrimônio intelectual, pelo status que eu tenho na sociedade, pela fama que eu tenho. Se nós encontramos o sentido da nossa vida nisso, a nossa vida é muito rasa. E se nós vivemos uma vida rasa, aí sim não vale a pena mesmo viver. Não vale a pena ficar com aquilo somente com aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos ter, que nós podemos obter a partir do nosso próprio esforço. É muito pouco. Nós precisamos olhar para cima. Nós somos católicos, nós acreditamos que existe algo depois da nossa vida. Depois que nós deixamos esse mundo, existe coisa, existe céu e existe eternidade. É por isso que o sentido da nossa vida nós conseguimos encontrar na segunda leitura. O sentido da nossa vida está nos céus. O sentido da nossa vida está no Cristo. E aqui São Paulo diz, né? Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Porque nós morremos para o homem velho, no nosso batismo, e assumimos a vida do homem novo, assumimos a vida do Cristo. Então, para nós, imagem e semelhança, templos do Espírito Santo, é muito pouco ficar apegado às coisas da terra. É muito pouco se apegar a dinheiro. É muito pouco se apegar a pessoas. É muito pouco ficar olhando para baixo. Nós precisamos aspirar, né, aos bens celestes, às coisas que não passam. Nossa vida toda precisa ter uma dimensão escatológica. O que quer dizer isso? Que nós não podemos parar aqui. Para quem não crê em Deus, morreu. Para eles, né, eles dizem, morreu, acabou. Mas nós sabemos que não é desse jeito. Pois que nós morremos, como diz Santa Teresinha, nós entramos na vida. E aí nós entramos na vida verdadeira, na vida eterna, na vida para sempre, no reino dos céus. E lá estão as coisas que nós precisamos cultivar de verdade. Intimidade com Deus, vida de doação pelo outro, humildade e todas as coisas que Deus pode nos dar, né, como dons. Então a nossa vida precisa ter essa dimensão escatológica e nós precisamos entender aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia: tudo passa, só Deus basta, só Deus fica, só Deus permanece. E aí nós vemos o Evangelho, né? Primeiro, essa pessoa do meio da multidão dizendo para Jesus, né, resolver as questões da família dele, né? Falando para o irmão dele dividir a herança. E aí Jesus já mostra para o que ele veio, né? E se ele dissesse desse jeito, talvez para nós aqui hoje, nós não olharíamos mais na cara de Jesus, né? Mas Jesus diz: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Jesus já mostra que ele não está se importando com herança ou com coisas de família, com dinheiro, com bens, com propriedades. Jesus não se importa com isso. Jesus sabe que a vida dele não depende dessas coisas e a nossa vida não depende disso. E mais uma vez eu repito, se nós colocamos o sentido na nossa vida nas coisas materiais, que pobreza de vida, que pobreza de espírito.
Que vida rasa, né? Vocês conseguem imaginar uma vida assim? E sem demagogia nenhuma, eu não consigo imaginar uma vida desse jeito. Uma vida fixada somente em coisas materiais, em coisas que no estalo de dedo passam. E aí, como no Evangelho, né? Esse homem teve uma grande colheita, que bom, né? Que ele teve essa grande colheita. E ele pensando, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí ele decide derrubar uma parte do celeiro dele para poder colocar toda essa colheita. E Deus chama esse homem de louco. E hoje eu estava conversando com o Padre André sobre a liturgia de hoje. Na tradução grega, não é bem louco que Deus chama. Deus fala, seu burro, seu sem cérebro. É a palavra em grego. Chama aquele homem de burro. Por quê? Olha, teve aquela colheita toda, vai destruir uma parte da casa para guardar aquilo, sendo que ele vai morrer naquela noite mesmo. E mesmo que ele não fosse morrer naquela noite, por que ser tão apegado às coisas que passam, coisas que não dão vida, coisas que não dão alegria, apegados a vaidades? A segunda leitura vai dizer também, né? A cobiça é idolatria. Idolatria é transformar alguma coisa em Deus. E quantas coisas nós transformamos em Deus, né? Transformamos o dinheiro em Deus. Transformamos pessoas em deuses. Transformamos a nós mesmos em Deus. E colocamos tantas coisas no lugar de Deus que não sobra lugar para Deus na nossa vida. E é isso, na verdade, que Jesus vem nos falar, né? Tomai cuidado contra todo esse tipo de ganância. Mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nossa vida não consiste naquilo que nós temos somente. Nossa vida consiste naquilo que nós somos. Precisamos quebrar essa ditadura do ter mais do que o ser. Nós precisamos aprender a ser pessoas boas, a ser caridosos, a ser de Deus. Mais do que ter muitas e muitas coisas, nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que ser cristãos, ser de Deus. Lançar o nosso olhar para as coisas do alto, porque é lá que é nossa morada. Nós vivemos aqui na terra, eu digo nos velórios, quem já participou, né? A gente vive aqui 80, 90, 100 anos, mas passam. E tudo passa. A coisa mais valiosa da tua vida passa. Não se iluda. A pessoa que você mais ama na tua vida vai passar. Isso se você não passar antes dela. Mas quem fica e quem permanece para sempre, desde sempre para todo sempre, é Deus. Por isso nós precisamos colocar toda a nossa confiança nele e precisamos por isso então ser simples. Quem é simples tem lugar para Deus. E mesmo que tenha muitos bens, mesmo que tenha muitas coisas, que conquistou, claro, com o seu esforço, que é legítimo, que é honrado, mesmo que tenha tudo isso, se for uma pessoa simples, Deus vai encontrar lugar no seu coração. Esse é o grande perigo de nós ajuntarmos bens aqui na terra. Nós vamos colocando coisas na nossa vida, colocando pessoas, e colocando pecados, e colocando dinheiro, e colocando status no centro do nosso coração, e vamos jogando Jesus para o cantinho, até o momento que nós jogamos ele totalmente para fora do nosso coração. Precisamos então tomar cuidado com isso. Quando nós morremos, nós não levamos nada. Nós levamos as nossas boas obras, somente. E nem são muitas também, né? A gente não é muito expert em fazer boas obras. Mas precisamos aprender isso. Aqui, o homem se pergunta, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Por que ele não doou a quem necessitava? Por que não fez caridade? Por que não alimentou os pobres? E guardou, e depois morreu, e aquelas coisas ficaram para os outros ainda brigarem. Então vamos pedir nessa liturgia de hoje, né? Que não sejam os nossos bens que determinem se nós vamos para o céu ou para o inferno, para qualquer lugar, mas que seja o amor com que nós fazemos as coisas.
No fim da vida, no crepúsculo da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Não seremos julgados pelo tanto de dinheiro que nós temos, não seremos julgados pelos bens que nós temos, não seremos julgados se nós somos mais inteligentes ou menos inteligentes. Seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelo amor com o qual nós fazemos as coisas, pelo amor com o qual nós amamos as pessoas. Então peçamos nessa Eucaristia hoje que Deus nos dê essa consciência de vida, que tudo passa e só Deus fica. E vamos rezar hoje na liturgia também. Começamos o mês de agosto dedicado às vocações. Esse primeiro final de semana é dedicado às vocações ordenadas, aos ministérios ordenados, os diáconos, os padres e os bispos. Então vamos rezar por toda a igreja, pelos pastores da igreja hoje nessa liturgia e pedir nessa Eucaristia que nós sejamos animados e ensinados pelo próprio Cristo. Que Deus nos ajude.